Olá pessoal, estamos aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. Totalmente normal, né, Kátia Gaia? É sim, Cris. Falando em ser diferente, hoje nós temos aqui um pesquisador que é um ícone da ufologia. Pesquisador há mais de 30 anos, tem o maior acervo de documentos oficiais sobre vários casos ocorridos no Brasil e no mundo. Eu deixo as honras da casa para Kátia Gaia fazer. Bem, nós estamos aqui com um ufólogo, pesquisador, gerente de banco, teólogo, ufólogo há 31 anos. Ele vai contar um pouco sobre alguns casos que pra gente é muito interessante. Então, Cris? Edson Boaventura Júnior, uma honra muito grande estar com você aqui no Enigmas. Edson, prazer imenso, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo nosso. Edson, conta um pouco sobre esse acobertamento militar nos casos ufológicos no Brasil, por gentileza. Atualmente nós vivenciamos aí uma liberação de documentação em vários países. Inclusive o próprio Brasil, né, já tem liberado os seus arquivos ufológicos. Nessa documentação que você tem, o que você constata de mais interessante? Então, o que a gente tem percebido, apesar de vir calhamaços, né, de documentação, milhares de páginas, aí, principalmente os documentos brasileiros, nós percebemos que ainda é a ponta do iceberg. Logicamente, casos assim mais estratégicos, envolvendo, por exemplo, quedas de naves, com a captura de fragmentos, filmagens interessantes, inclusive, ainda não vieram à tona. Eles estão liberando alguns casos assim mais simples, envolvendo avistamentos, algumas fotografias, principalmente de casos conhecidos como, por exemplo, o caso da Operação Prato. Liberaram também documentação e relatórios bem consistentes a respeito do famoso caso de maio de 86, onde 21 objetos não identificados saturaram os sistemas de radares e a Força Aérea Brasileira colocou ao encalço desses OVNIs, desses objetos voadores não identificados, caças de interceptação, Mirage e F-5, que passaram a perseguir esses objetos tanto no estado de São Paulo, né, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Comprovado. Estive inclusive com Osiris Silva, que lançou um livro falando desse aparecimento de naves, né? Me fala uma coisa, Edson, pela tua pesquisa, eu sei que você está há muitos anos nesse trabalho, é uma pessoa seríssima. Eu gostaria de saber de você, por que você, na sua opinião, por que os governos encobrem a presença alienígena no nosso planeta? Então, essa é uma pergunta que sempre vem à tona, né, nos congressos que nós participamos, e fica claro que as potências, elas querem capturar, ou algumas já até capturaram naves, e através de um processo de engenharia reversa, eles constroem os seus discos voadores terrestres para utilizar com fins bélicos. Né? Então, para o quê? Para dominar outras nações. Né? Então, um dos fatores do acobertamento é por causa de ter essa tecnologia alienígena para usar com fins bélicos. Um outro fator do acobertamento é o fator religioso. Né? Porque se liberar muito esse tipo de assunto, pode, como a gente tem uma camada bem grande da sociedade alocada em religiões, por exemplo, católica, evangélicos, o que acontece? Se de repente abrir, né, vir à tona de que o fenômeno ufológico é realmente verdade, é uma presença real no nosso meio, isso poderia causar aí algum choque entre essas religiões e de repente muitas pessoas poderiam se sentir traídas, né, entre aspas, e aí poderiam largar, né, da religião, e aí seria uma convulsão social que seria de difícil controle. Um outro fator também importante é o fator de segurança. Se sabe que, com relação aos OVNIs, os militares não têm tido muito sucesso com relação ao controle desses objetos. Correto. E nós, como cidadãos civis, nós pagamos impostos. Sim. E aí o que acontece? Nós não temos a segurança que eles prometem, apesar de pagarmos os nossos impostos,
Então é mais fácil acobertar, não falar abertamente a respeito desse assunto para o público, porque poderia gerar aí, de repente, até algum processo, né? Pessoas que foram, por exemplo, abduzidas, né? Que tiveram suas vidas fragilizadas, atentadas ou violadas por algum tipo dessas de pesquisas desses alienígenas, e eles poderiam colocar um processo contra o governo, ó, eu quero agora uma indenização. E aí, como é que fica? Eu acho interessante isso, porque realmente a segurança que você está colocando não é uma segurança que a gente entende, é uma segurança diferenciada que seria necessário no caso. Exatamente. E em relação ao fenômeno ufológico, não existe essa segurança. Com certeza. Não tem. O que você está colocando é claro. Uhum. E o acobertamento, ele hoje, apesar da gente ter uma liberação de documentação, ele ainda é um pouco velado. Ele existe ainda porque os principais casos, né, envolvendo coisas estratégicas, entidades biológicas não classificadas também, isso aí eles ainda estão mantendo em sigilo. Principalmente países que trocam informações com o governo norte-americano, que já adota essa política há muito tempo, desde 47, e infelizmente eu acredito que nem nos próximos 50 anos a gente vai ter uma liberação total. Edson, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e que até o internauta, eles enviam as perguntas para nós e eu acho que eles vão gostar dessa pergunta. Qual é a tipologia desses seres pelas suas pesquisas? Então, a tipologia ela é variável. Assim, a básica que se convencionou dentro da ufologia tem o tipo alfa, que são aqueles baixinhos de 1,20 m, geralmente tem a pele cinzenta, com olho escuro. Geralmente são os abdutores, que fazem pesquisas com os seres humanos. Tem o tipo beta, que é bem parecido com o ser humano. Se eles vestirem aí um terno, entendeu? Eles entram numa festa tranquilamente, assim, não tem muita variação. Apesar do que geralmente eles têm feições bem marcantes e belas, né? Certo. Então eles chamam aqueles loiros. Os loiros, né? Esse tipo. E tem o tipo gama, que aí já entraria, por exemplo, o ET, do caso Varginha, robôs, criaturas com o corpo todo coberto de pelos, a própria fenomenologia chupacabra, né? Que foi denominado chupacabras. Então entraria nessa outra tipologia. Certo. Esses seres também estão catalogados intraterrenos ou não, Edson? Sim. Na verdade, a gente estaria entrando aí, quando fala de intraterrestre ou extraterrestre, ou seres de outras dimensões, a gente está entrando mais no aspecto de hipótese da origem desses seres extraterrestres. Certo. E a hipótese intraterrestre, dentro da pesquisa metodológica, científica, que nós fazemos, ela não está descartada. Correto. Principalmente porque nos anos 90 nós fizemos uma pesquisa bem séria numa região do Vale do Ribeira, uma cidade chamada Iporanga, onde tem lá mais de 300 cavernas já catalogadas oficialmente pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E existe uma região, uma casuística muito interessante naquela região, onde já se viu, inclusive, objetos entrando e saindo de dentro das cavernas. A nossa equipe esteve lá. Olha que interessante. E o nosso fotógrafo, o Jamil Villanova, além de outros fotógrafos também que participaram, chegaram a fazer várias fotos desse fenômeno lá na região, esse fenômeno luminoso. E o mais interessante assim, que aconteceu naquela época foi uma troca de sinais de lanterna que nós fizemos com 4 naves, que num determinado momento apareceu durante uma vigília noturna que nós estávamos fazendo. Estávamos ali num grupo de aproximadamente 15 pessoas e todas as pessoas viram aquele fenômeno se manifestando. E em certo momento nós trocamos sinais de lanterna, piscava uma vez, o objeto respondia com uma piscada, a gente fazia 3, ele respondia 3, até que num certo momento, eu estava coordenando toda essa ação, falei para o pessoal piscar a lanterna, todo mundo assim aleatoriamente, quando eu falasse para, todo mundo pararia. E foi o que foi feito. E aí, de repente, a gente esperou que o objeto fizesse o mesmo quantidade de piscadas, né, que foi um negócio aleatório, e não aconteceu nada. Simplesmente ficou lá estático por alguns segundos,
E aí, de repente, ele deu uma piscada, como se fosse um flash de máquina fotográfica, muito forte, que a nossa roupa, o carro que estava no mirante do Alto da Boa Vista, ficou tudo branco. Foi um negócio assim impressionante e logo em seguida os objetos apagaram e não apareceu mais. Esse fenômeno ele iniciou-se às 0h20 do dia 26 de fevereiro de 1995 e ficamos lá até 2 horas da manhã e depois não apareceu mais nada. Na volta, quando nós chegamos no bairro da Serra, aí fomos comer lá um pastel, tomar um caldo de cana, porque fica aberto, ali é a região de cavernas, chegou um grupo dentro de um carro e eles vinham comentando que tinham sido seguidos e tinham avistado umas luzes na estrada. Aí quando a gente percebeu alguma coisa, eu já abordei essas pessoas que eram paulistas, né? Eram da cidade de São Paulo, e eles contaram para nós, confirmando que os fenômenos estavam ali naquela região, naquele dia, naquele fevereiro de 1900. Olha só, Cris, esse assunto e outros ele vai contar no outro bloco. Ele vai contar tudo sobre o Projeto Prato, sobre o caso Varginha, Edson Boaventura, gente. Até daqui a pouco aqui na TV Mundi, no programa Enigmas. enigmas@tvmundi.com.br. Mande sua pergunta e sugestões. Até daqui a pouco.